Alegria minha, Cristo ressuscitou, aleluia. Sim, verdadeiramente ressuscitou, aleluia. Com muita alegria nós estamos aqui nesta sexta-feira para mais uma hashtag de Deus. E nesta sexta-feira nós temos a grande graça de celebrar São José Operário. Então, queremos aproveitar a ocasião para refletir sobre esse grande santo, este grande homem de Deus, este grande amigo de Deus, esse grande, poderíamos dizer, ecônomo de Deus. Por quê? Porque Deus lhe confiou, de alguma forma, para administrar, para cuidar, para proteger os seus grandes tesouros, que são Jesus e Maria. Olha que grande dignidade. Então nós queremos aproveitar e falar sobre este grande santo, um grande referencial de homem, particularmente de homens do nosso tempo, do nosso milênio, um grande referencial. E eu gostaria de partir dessa reflexão pegando a palavra de Deus e uma afirmação muito bela que faz o Evangelho acerca de São José, quando em sonho lhe é revelado o que ele deveria fazer, e aí traz uma afirmação que diz que São José fez conforme o anjo lhe tinha anunciado. Olha, São José para nós é um homem que fez conforme a vontade de Deus queria. Um homem que fez conforme o mensageiro de Deus lhe tinha revelado. Então, São José foi um homem que fez a vontade de Deus. Nossa Senhora, depois da anunciação também de um anjo que tinha aparecido, ela diz fiat. José também diz o seu fiat, e ele o faz após um sonho. São José é um homem que sonhou os sonhos de Deus. São José, um homem que fez a vontade de Deus. E aqui nós já encontramos um elemento muito precioso, porque quem são as grandes referências da nossa vida? Quem são aqueles que nós olhamos e podemos imitar? São com certeza aqueles que na sua vida livremente decidiram fazer a vontade de Deus. José então é essa grande referência para nós. Um homem que confiou, um homem que acolheu, um homem que fez. São José foi um homem de fé e foi um homem também de obras. Hoje, inclusive, nós celebramos São José Operário. Fé e obras são duas realidades que devem estar presentes na nossa vida. A nossa fé precisa ser operosa e as nossas obras precisam refletir a nossa fé. Ou seja, não são obras que eu faço simplesmente por acaso, mas são obras iluminadas pela luz da fé. A fé que é revelação, a fé que é graça, a fé que é uma revelação daquilo que é a vontade de Deus. Porque fora da vontade de Deus tudo é vão. Então eu preciso fazer a vontade de Deus na minha vida. Eu preciso fazer conforme a vontade e os desígnios de Deus, para que aquilo que eu faço tenha sentido, tenha significado, edifique a minha vida e assim edifique a vida dos outros. Por isso São José é esse modelo de fé, esse modelo de operário, esse modelo daquele que operou na sua vida, colaborou com a graça de Deus na sua vida e também na vida dos outros, porque é impressionante como a nossa vida e as nossas atitudes, as nossas escolhas
elas repercutem não somente na nossa vida e na nossa história, mas na vida e na história dos outros. Você já percebeu isso? Como a nossa vida diz respeito de fato, não somente a nós mesmos, mas aos outros? E assim é também o nosso sim, e assim também é o nosso não. Ele diz respeito não somente a nós, mas aos outros. Mas vamos lá, São José então foi aquele homem que, cheio de fé e obras, ele cumpriu a vontade de Deus na sua vida. E o que acontece, Padre, quando nós fazemos a vontade de Deus? A vontade de Deus tem a capacidade de revolucionar a nossa história. Sabe por quê? A vontade de Deus transforma a nossa vida. A vontade de Deus torna a nossa vida um céu. Sempre que eu vou falar da vontade de Deus, me vem em mente o grande Bento XVI, Joseph Ratzinger, José, né? Traz também no seu nome o nome de José. E o Papa Bento XVI diz que no céu a vontade de Deus ela não é violada, por isso que o céu é céu. Isso significa então que quando na nossa vida a vontade de Deus ela não é violada, a nossa vida se torna um céu. Por isso que nós pedimos no Pai Nosso: Pai, aconteça na minha vida, seja feita a tua vontade na terra como no céu, ou seja, na minha vida como é feita no céu. Que coisa bela essa imagem. José experimentou na sua vida o céu próprio de quem cumpriu livremente, fez, um homem de obras, fez, muito bela essa expressão, fazer a vontade de Deus. Humildemente, com confiança, José acolhe os desígnios de Deus. E acolhendo a vontade de Deus na sua vida, ele acolheu o Filho de Deus, acolheu a Mãe de Deus e assim cuidou e protegeu. Como foi importante na vida de Maria e na vida de Jesus a presença paterna, a presença cuidadora, a presença provedora, a presença também carinhosa, cuidadosa de São José. Imaginemos com quanto amor São José cuidou de Maria e José. Um fiel administrador, daqueles que recebem sempre mais. Quando nós somos fiéis a Deus, Deus sempre vai nos confiando mais. E São José para nós é um modelo de fidelidade, modelo de santidade, modelo de quem, ouvindo a voz de Deus, não fez ouvido de mercador, não foi um mero ouvinte, mas escutou porque fez. Quando é que nós escutamos a Deus, a voz de Deus, a palavra de Deus? Quando nós cumprimos. Isso significa escutar a Deus, é cumprir, é obedecer, é livremente escolher as escolhas de Deus. Foi o que São José fez. São José operário, toda a sua vida foi um constante estar a serviço, trabalhando, se colocando a serviço da família de Nazaré. Por isso ele é o patrono da igreja, o grande padroeiro da igreja universal, ou seja, a igreja católica em toda a sua universalidade e a sua missão. Vamos então nesse dia nos deixar iluminar pela vida, pelo testemunho, pelo exemplo de São José, e que nós sejamos assim, pela sua intercessão, ajudados a nos tornar bons administradores, porque, como nos diz a palavra de Deus, todos nós somos administradores
porque todos nós recebemos a graça de Deus, todos nós recebemos a vida que Deus nos deu. É um grande presente para saber administrá-lo bem e assim administrá-lo colocando não a serviço de nós mesmos, mas a serviço dos outros, a serviço da vontade de Deus. Sempre gosto de lembrar que a vida é um presente que Deus nos deu. E o modo como nós vivemos é o presente que nós damos a Deus. Tanto a Deus como aos outros. Então, façamos como São José. Vivamos de tal modo que a nossa vida se torne um presente maravilhoso para Deus e também para os outros. E isso será possível se, como José, também nós sejamos aqueles que fazem a vontade de Deus. Olha que coisa bela, já pensou que grande alegria eu ser lembrado, você ser lembrado como aquele que fez a vontade de Deus. Que São José nos ajude, que São José interceda por nós, que nesse dia ele possa assim nos ajudar a também sermos esses que acolhem a graça de Deus e deixam a graça de Deus agir e frutificar. Alegria minha, Cristo ressuscitou, aleluia. Sim, verdadeiramente ressuscitou, aleluia. São José, rogai por nós. Shalom, Deus te abençoe.